Quebrou seu celular, a garantia não arrumou. Não fique preocupado, com certa Smart chegou, trazendo a solução. Qualidade, eficiência, preço baixo, procedência. Consertando seu Smart com total experiência. A tela tá quebrada, celular não liga mais. Caiu na privada, agora o que faz? Conserta Smart chegou. Qualidade, eficiência, preço baixo, procedência. Consertando seu Smart com total experiência. Eu me chamo José Antônio Rissinger Rodrigues. Sou casado com Roseli Burinherotti e tenho duas filhas, a Aline, que cursa modas, e a Júlia, que está no 5º ano de medicina em Ribeirão Preto. Meus pais, José Franco Rodrigues, ex-diretor de escola aqui em Ituverava, ex-professor, ex-vereador, e minha mãe, Cilda Vidotto Rissinger Rodrigues, diretora de escola, professora, secretária de educação aqui de Ituverava. E eu me formei em 1976 pela Faculdade Federal de Medicina de Uberlândia. Depois fiz minha residência no Hospital das Clínicas da USP, lá de Ribeirão Preto. Posteriormente fiz pós-graduação, fiz mestrado lá na USP e hoje sou médico assistente do Hospital das Clínicas, lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Trabalho também lá na cidade no Instituto de Radiologia e aos finais de semana venho aqui na minha cidade querida de Ituverava, pois sou natural de São José dos Campos, mas vim aqui para nossa Ituverava com 4 anos de idade e sou joseense de nascimento, mas ituveravense de coração. E hoje, com muito orgulho, tenho o título de cidadão ituveravense. Ituverava, tenho muitas recordações de Ituverava, pois vim aqui para esta cidade com 4 anos de idade. Na época, ainda eu lembro, em termos aí de economia da cidade, vamos falar, a agricultura era o café, que meu pai falava muito, que era uma cidade aqui tradicional de cafeicultores. Depois, acabou o ciclo do café, veio a soja, o algodão, o milho, e aí um destaque especial para o grupo Maeda, que muito alavancou essa nossa cidade aí em termos agrícolas, dando muitos empregos aqui para os ituveravenses. Na pecuária, Ituverava também, na época, aí nos anos 60, 70, era destaque nacional, porque nós tínhamos gado de corte, de leite, e lembro aqui de algumas pessoas, né? Era pequeno ainda, mas lembro que se falava muito em Nelinho, Alceu Bueno, Celinho Leite, Nelson Urias, aí donos do rebanho ituveravense, muitos outros que a gente esquece, igual quando vai falar nome de pessoas, um político sempre fala, nunca deve se falar em nome de pessoa porque você vai esquecer e essa pessoa às vezes pode ficar sentida. Não, aqui é aquilo que eu lembro quando eu era pequeno, isso, portanto, faz mais de 50, 60 anos. Então são os nomes aí de destaque. Ainda naquela ocasião, além da agricultura e pecuária, eu lembro que Ituverava, que movia Ituverava, eram os armazéns gerais. Então me recordo aqui do Higino Contarte, do Flávio Cavalari, do Jorgito, do Tuficuri, e ainda tínhamos aquelas famílias tradicionais das cidades que movimentavam não só a parte de agricultura, pecuária, mas o comércio local também dava um destaque para Ituverava, aquela família Trajano, família Dr. Paulo Borges, Nenegato, Arlindo Barbosa e muitos outros. Então, a parte de economia, Ituverava estava muito bem representada. Na parte de educação, nós tínhamos o grupo, e ainda temos hoje, né, o grupo Josino,
o Grupo Fabiano, hoje é ensino fundamental, né? Estou falando de grupo da minha época, e depois ainda o Antônio Justino Faleiros. E foi uma base muito boa de educação e principalmente de amor aos símbolos nacionais, ao hino nacional, à bandeira nacional, ainda sem saudosismo, mas recordando, esses dias mesmo atendendo aí uma paciente, ela me falou uma coisa que até me comoveu. Estávamos conversando a respeito de épocas passadas e de agora. Ela me falou, sabe, doutor Zé Antônio, uma coisa que hoje que eu aprendi quando eu ainda estava na escola, lá no Grupo Fabiano, e hoje quando eu ouço o hino nacional tocando aí nas partidas de futebol, eu fico sempre sem conversar, fico ereta e tento passar isso para os meus filhos. Alguns até debocham de mim, mas foi aquela base que eu aprendi com o respeito que nós devemos ter aí pelos símbolos nacionais, né? Isso muito importante. Lá no Capitão Antônio Justino Faleiros, né, o colégio da época, né, chamava o colegial científico, professores de renome. Estava lembrando, professor Lanuí Dorim, professor João Beber, professor Dr. Antônio Barbosa Lima, professor Manuel Lázaro Pereira, professor Dr. José Ferreira de Assis, professor Guido Crembu, professora Miriam, professor Nino, professora Nádia e tantos outros, ficaria falando aqui até amanhã. Qual que é a importância dessa base de educação que eu quero citar aqui dos anos passados? É que naquela época a escola era tão difícil aqui em Ituverava, escola estadual, escola gerida pelo Estado, que quando estávamos já nos últimos, digamos, terceiro trimestre já do ano letivo, muitos colegas tinham dificuldades e eram reprovados mesmo. Então eles iam para Ribeirão Preto, para as escolas particulares, para poder passar, o inverso do que é hoje. E eu falo que a base da educação era muito boa. Ituverava tem tradição na educação, porque quantos colegas saíam daqui direto, sem cursinhos, iam para USP Ribeirão, tipo, lembro agora do finado Eupídio, do Miguel Moisés, que hoje até é médico assistente na parte de nefrologia do Hospital das Clínicas. Lembro do Eurípides, lá do Hotelzinho Santa Rita, entrou direto no ITA, no Mackenzie, lá na Poli, e quantos outros também que saíram daqui sem cursinho, sem nada, só com aquela base. Então, Ituverava teve uma base muito boa na educação. Recordando a saúde, eu lembro o que nós tínhamos. Tínhamos a Santa Casa e tínhamos o antigo hospital do Dr. Nelson. E tínhamos também médicos de nome, médicos que deixaram seu nome, médicos tradicionais, tipo Dr. Nelson Soares Oliveira, Dr. Eduardo Figueiredo, Dr. Oswaldo Galvão Anderson, depois vieram aí o Dr. Arquibaldo, Dr. Essir, Dr. Sica e quantos outros ainda. Na parte de farmácia, o finado Dr. Alberto Morgo de Aguiar, seu Bertinho, que quanta gente corria lá na farmácia dele, né? Então nós temos essa tradição aí em saúde. No jornalismo, como que a gente poderia esquecer do senhor Ademar Cassiano, o Jaguaré? Completando hoje, fico até emocionado, a Tribuna de Ituverava, 70 anos. Graças a ele, se não me engano, 9 de julho de 1949, seu Ademar Cassiano fundava a Tribuna de Ituverava. E ainda tivemos depois, em anos subsequentes, Moacir França, que muito ajudou, meu pai, José Franco, que também ajudou muito, na época também o Zé Maurício Amêndola, o Clésio e toda essa transição aí jornalística. Lembro também na cidade, recordando Ituverava antiga, a reunião
lá no Bar do Catore. Onde se discutia política, economia, se discutia os futuros de Ituverava, os futuros do país. Lá no Bar do Catore, meu pai, José Franco, o seu Ademar Cassiano, Moacir França, também aqui eu lembro do Cláudio César de Oliveira César, Dr. Nelson, tanto que depois fizeram até uma placa, o quarto, terceiro ofício do Bar do Catore, porque tudo que passava na cidade, no país, precisava ser referendado ali. Lembro também desses anos passados do Salão Rex lá do Ernestinho Ciconelli, do Wagner Cabrini, do João e tantos outros. Tudo que se falava ali, tudo que se sabia na cidade de política, em termos nacionais, internacionais, era ali discutido. Na época não tínhamos o WhatsApp de hoje, né? Mas tínhamos aquele boca a boca. Permita-me aqui contar um fato interessante. Eu aí com 17, 18 anos fazia o tiro de guerra. E uma das minhas guardas, eu era o Cabo Rissinger, aí apertou lá o botão de alarme e saí correndo. E o que era? Um objeto voador não identificado tinha passado ali. Os dois rapazes da guarda logo falaram, passou aqui, não sei se é um disco voador, o que é, podia ser um satélite, um avião, mas o pessoal viu passar lá. Aí eu chamei os dois rapazes da guarda, eu também vi o objeto, mas estava longe, não dava para identificar o que era, o que seria, podia ser um satélite, podia ser um avião, era um objeto desconhecido. Aí pedi para o pessoal, a guarda terminava 6h30, que não se comentasse nada, porque isso até hoje de objeto voador não identificado é muito polêmico, né? E muitas vezes chega até ser engraçado. Falei, olha, vocês não comentam nada, muito bem, 6 horas tivemos a instrução, normal 8 horas terminou, fui para minha casa, tomei um banho, que a 1h da tarde começava o científico. Naquela época, estava no último ano já preparatório para a faculdade, fazer aqui o científico, e fui descansar um pouco. 9 horas, nunca me esqueço, o telefone toca, e daí a Dagmar lá, que era a nossa secretária lá da nossa casa, afinada Dagmar, a quem muito devemos, ela corre e fala, Zé Antônio, rápido, vem aqui que o sargento Lessini quer falar com você. Atenda o telefone. Pois não, sargento. Compareça imediatamente aqui vestido porque vi o livro de guarda e não tem nada escrito aqui. Mas o que foi, sargento? Não aconteceu nada. Aconteceu sim, o senhor está omitindo o fato. Mas o que aconteceu? A cidade toda comenta que essa noite desceu um disco voador aqui no tiro de guerra. Eu sou o último a saber. Corria mais rápido que o zap de hoje, né? Então, hoje nós temos o WhatsApp, mas as notícias de boca em boca, certo? Tem esse fato que marcou muito, comentado na cidade toda. Tinha meia hora que nós tínhamos saído lá do tiro de guerra e a cidade toda já estava sabendo. Mas vocês não tinham o zap da época, mas só para o pessoal de hoje saber que naquela época o boca a boca era igual o zap de hoje, não é mesmo? Bom, então falando a jornalismo e em termos de cultura, como que era Ituverava? Nós tínhamos 2 cinemas, o Cine Regina e o Cine Rosário. Levavam fitas logo que eram lançamentos aí muitas vezes nacionais. Tínhamos também em termos de cultura a nossa Casa de Cultura, que persiste até hoje, né? Lembro muito bem de teatros aí com Maria de la Costa e tantos outros artistas famosos fazendo aqui, graças ao teatro aí de Ituverava, foi onde eu comecei a namorar minha atual esposa, Roseli, foi numa peça aí de teatro. Fomos aí para o teatro, eu convidei para o teatro e acabando o teatro começou então o nosso namoro aí no Centro Cultural de Teatro de Ituverava. Ainda falando em termos de cultura, tínhamos aí o Vitinho, o Vitor Martins, não esquecer, ele que é uma parceria com Ivan Lins, fez a música Me Ituverava e tantas outras músicas, né? E eu lembro também que agora até dia das Mães, lembrei, fez 50 anos, exatamente 50 anos agora, em maio, no Dia das Mães, em que
Ituverava participou do programa Cidade contra Cidade lá no Silvio Santos. Era o programa que uma cidade competia com a outra, era escolhida mais ou menos cidades do mesmo tamanho, né, mesma população. Ituverava foi participar contra a Olímpia e ganhamos de Olímpia. E um fato interessante para mostrar que desde aquela época Ituverava era um povo unido, um povo que gostava de levar o nome de Ituverava para frente, como até hoje acontece. Por quê? Tinha também nesse programa Cidade contra Cidade, aí se fazia uma arrecadação na cidade e se dava um cheque no final. E esse cheque era para outra cidade, para a Santa Casa da outra cidade. E a cidade que ficasse mais tempo, tivesse dado maior dinheiro, no final ganhava uma ambulância lá do Silvio Santos. E a cidade também que tivesse dado aí maior dinheiro ficava aí, igual Ituverava ficou uns 2 meses. Todo o programa do Silvio Santos se falava que Ituverava era a cidade que até então tinha dado maior quantia. Não lembro muito, mas seria tipo, por exemplo, Ituverava arrecadou em torno de 100 mil reais, colocando o dinheiro atual. Olímpia em torno de 25 mil reais, certo? E por muito tempo, cidades como Franca, Ribeirão Preto, não chegavam aos 70, 80 mil reais. Por quê? O povo aqui unido. E como que foi conseguida essa arrecadação? Com pedágios aqui na cidade, com livros de ouro, com rifas. Então, Ituverava conseguiu isso para mostrar como o povo de Ituverava é unido e era unido desde essa ocasião. Ituverava então ficou em destaque na antiga TV Tupi, não só quando ganhamos, eu tive o orgulho de participar de uma dessas provas, e mostrar também que durante 2, 3 meses Ituverava era a cidade que mais tinha dado dinheiro. Muita gente não acreditou. Na época tinha um colega, depois de Olímpia, médico hoje lá, o Horácio, certo? Que ela, não acreditamos, imagina uma cidade igual Ituverava, dá mais do que Ribeirão, Franca, não é possível que o povo lá seja assim, tão unido, tão... E um belo dia ele me convida para ir até a Olímpia, entro na Santa Casa, tive até emoção, uma grande ala da Santa Casa de lá está. Esta ala da Santa Casa de Olímpia foi doado pelo pessoal de Ituverava. Olha que bonito. E realmente foi aquele dinheiro. Então, nós tínhamos muito aí também em termos de cultura. Em termos de esportes, na época, a gloriosa Associação Atlética Ituveravense. Puxa vida, nossa, quanto futebol lá assistimos, como time 13, 14 anos, vinham times aqui como a Internacional de Limeira, Inter de Bebedouro, Votuporanguense, Francana, Batatais, Ituverava tinha um timaço, tinha Vila Lobos, que era da antiga seleção peruana, tinha um Sudaco, que depois foi pro Batatais e depois foi pro São Paulo, tínhamos ainda aqui os Pratas da Casa, o Pila, o Cuié, o Gibi, que fez uma partida aqui memorável contra a Votuporanguense, numa decisão de série. O Gibi, pro pessoal que não viveu essa época, seria tipo hoje igual o Soutelo dos Santos, 1,60 m. E na época ele jogava tinha na Votuporanguense, numa decisão aqui de campeonato, tinha o irmão do Ditão do Corinthians, um crioulo de 1,90 m da Votuporanguense. Ele subiu de cabeça, marcou 2 gols de cabeça em cima e deu um show de bola. E todo mundo na época gostava. E muitas vezes por amor. Não era fácil, igual não é hoje, sustentar um time de futebol. Mas o médico, o doutor Ercir, não cobrava nada para lá estar sem ônus. Tínhamos ainda o massagista, o senhor Homero, tínhamos o pai do Vitor Martins como técnico, todo mundo por amor à cidade de Ituverava, né? Então isso é muito importante. Ainda falando de esportes, lembro ali por volta do ano de 1971, o Eduardo, filho do Paulo Borges, tradicional família, ganhava o campeonato de tiro lá em Minas Gerais, se não me engano, em Varginha, levando o nome de Ituverava para o Brasil. Ituverava tem um campeão de tiro, isso, se não me engano, em 1971. Depois veio o Gustavo Borges, né? O nosso
medalha de prata, que é o ouro aqui de Ituverava. Não precisamos nem falar de Gustavo, então, lembrando as coisas aí do passado. E ainda falando um pouquinho aí do passado, já quase apagando, falar dos clubes, né, de Ituverava. Na época, eu aprendi, minha esposa tinha ali a piscina do Dr. Alei, onde todos iam lá aprender a nadar. Depois tinha veio a Associação Atlética Ituveravense, a gloriosa Associação Atlética Ituveravense. E lá na associação tinha os bailes promovidos pelo Lions, pelo Rotary, o baile da balança, em que todos iam. E também, na época, lembro muito bem, Roberto Carlos, já ídolo nacional, esteve na Associação Atlética Ituveravense, e isso levava o nome de Ituverava. Lembro Roberto Carlos num programa de televisão citou: olha, a semana que vem estarei lá na Grande Ituverava. Então Ituverava sempre foi assim muito valorizada culturalmente pelos membros aqui que existia. À noite as famílias se reuniam, visitas, uma visitava a outra, comentava fatos locais, fatos assim internacionais, e também aí lá tínhamos os jovens ali no bar do Caiçara, ali do Digdim. Então era uma outra realidade, nada de saudosismo, mas apenas para mostrar para o pessoal atual que Ituverava no passado também foi muito importante, também teve muita vida. Em termos políticos também, tivemos aqui o Zito Elvio Nunes da Silva, que levava o nome de Ituverava para a Assembleia Legislativa. Tivemos o Lineu de Paula Leão. Então isso daí, lógico, muitos outros fatos, ficaria aqui o dia todo falando, e muitas vezes me desculpa muitos nomes aqui que eu esqueci, que eu omiti, mas é que eu era criança, era jovem ainda nessa época, mas isso é que eu lembro de Ituverava do passado.